Queridos irmãos, graça e paz de Jesus Cristo, estamos mais uma vez aqui, através deste canal, para pensarmos um pouco na Palavra de Deus, refletirmos um pouco para a nossa vida a respeito do que o Senhor nos ensina através da Palavra. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no livro de Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 4, que nos diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Pai bendito, eterno Deus, em tua santa e augusta presença, nos colocamos suplicando o teu favor, a tua bênção, para que, ó Deus, iluminados pelo teu Espírito Santo, possamos aprender, possamos crescer e desenvolver por tua palavra, sermos ensinados pelo Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. É o desejo que temos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de falar nessa noite sobre conselhos para tempos difíceis, conselhos para dias de crise. Por que estou falando isso? Porque vivemos tempos assim. Vivemos dias de crise. Vivemos dias de angústia, dias de perplexidade com tudo que acontece no mundo e em nossa nação. E a situação não era muito diferente para o apóstolo Paulo à época em que escreveu a carta aos Filipenses. Para apenas lembrar, refrescar a sua memória, o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta aos crentes na cidade de Filipos, ele estava aprisionado em Roma, estava em prisão domiciliar, ele não estava numa colônia de férias, ele não estava fazendo turismo em Roma, mas ele estava aprisionado ali em Roma, aguardando o julgamento. As condições pelas quais Paulo passava não eram das melhores. Assim também como as condições pelas quais a igreja de Filipos passava também não eram das melhores. Se você volta um pouco no texto, você vai ver que havia divisões, dificuldade na unidade. Aquela igreja estava sendo atacada por algumas heresias, uma legalista e uma de caráter liberal. Então havia problemas, havia crise. Mas Paulo traz alguns conselhos de ordem prática que coroam esta carta. E eu gostaria de pensar um pouco sobre estes conselhos que Paulo deu para a igreja de Filipos naquela época e como eles se aplicam perfeitamente a esse tempo que vivemos, que também é um tempo de crise. Ele começa nos dizendo assim no verso 4: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Eu aprendi há muito tempo que quando a Bíblia fala sobre algo, isso é importante. Quando a Bíblia repete isso é muito mais do que importante. Paulo não diz uma, mas diz duas vezes para nos alegrarmos. Este é um primeiro conselho para esse tempo, para tempo de crise. Alegre-se. Talvez você esteja perguntando, como encontrar motivação para se alegrar num tempo tão difícil, pastor? Eu vou lhe responder. Paulo vai dizer que nós devemos nos alegrar, e não apenas nos alegrar, mas nos alegrar sempre. O que isso significa? Como se alegrar sempre? Como se alegrar quando as circunstâncias à nossa volta não são boas, não são as das melhores? Paulo está dizendo sempre. O que Paulo está nos ensinando é que a nossa alegria ela não pode ser circunstancial. Ela não pode depender de, por exemplo, a nossa conta no banco está recheada de dinheiro. A nossa alegria não pode depender de estarmos plenos de saúde. A nossa alegria não pode depender de o dia estar bonito.
a nossa alegria não pode depender dessas coisas. Porque se a nossa alegria depender dessas coisas, quando elas não estiverem a caráter, nós não seremos pessoas alegres. E descumpriremos essa ordenança de sermos pessoas alegres. Por isso, quando ele diz sempre, ele significa, ele está nos dando a entender de que a verdadeira alegria, a alegria de um servo de Deus, de um cristão, é uma alegria ultra circunstancial. Ela está acima das circunstâncias. Mas talvez isso ainda não tenha respondido a sua pergunta, mas como alcançar isso? Como alcançar essa alegria ultra circunstancial? Mas me permita ler o texto inteiro. Ele continua e diz: alegre-se sempre no Senhor. É no Senhor que você vai encontrar motivos para ser alegre, independente das circunstâncias. É no Senhor que você vai continuar com uma atitude alegre e feliz no seu coração, mesmo quando as coisas ao seu redor parecerem não irem tão bem. É no Senhor. É no Senhor que nós vamos encontrar toda essa motivação. Porque o Senhor é a razão da nossa esperança. É a razão da nossa vida. É o Deus Todo-Poderoso que tem o controle de tudo. E por isso nós podemos nos alegrar. Precisamos ter essa certeza e essa confiança. Por isso nós teremos alegria. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Essa é uma verdade. E isso vai produzir alegria no nosso coração. E eu li um texto hoje que achei muito interessante. Quando você viaja de ônibus, você descansa e consegue até dormir, porque você confia no motorista do ônibus. Quando você viaja de avião, você também descansa e dorme, porque você confia no piloto do avião. Quando você viaja de carro, de carona com alguém, você também descansa e muitas vezes dorme, porque você confia naquele motorista. Se nós confiarmos no Senhor, que é aquele que dirige a nossa vida, nós teremos motivos para descansar e sermos pessoas alegres. O Senhor é a razão da nossa canção, a motivação da nossa alegria, da nossa felicidade. Alegrem-se sempre no Senhor. E ele vai dizer que, como consequência dessa alegria, algo vai acontecer. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. O que isso significa dizer? Que é impossível você ser uma pessoa alegre e não ser uma pessoa amável. As pessoas alegres, as pessoas felizes, naturalmente serão pessoas amáveis. O que isso significa dizer? Significa que se você é uma pessoa que sabe descansar no Senhor e se alegrar no Senhor, sabe que o Senhor tem o controle de tudo e a razão da sua esperança, você vai ser uma pessoa amável com outras pessoas. Ou seja, você vai destilar o amor de Deus na vida de outras pessoas. E isso vai fazer diferença na vida delas. O mundo está precisando de gente assim. Gente que saiba se alegrar no Senhor. E por isso vai ser amável. Conselhos para dias difíceis. Seja alegre. E por consequência você vai ser amável. E você sabe por que nós temos tantos motivos? Ele vai dizer assim: perto está o Senhor. Que maravilha! O Senhor está conosco, Ele é o Deus Emanuel, é o Deus presente, é aquele que diz para nós, Jesus diz categoricamente: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor por essa verdade. Ele está conosco, Ele está comigo, com você. Se você um dia fez o compromisso de andar com Jesus, Ele está com você. Agora, se você ainda não fez, faça esse compromisso e tenha certeza da presença do Senhor nesses momentos na sua vida. Tenha essa certeza. Perto está o Senhor. Esse é um conselho para dias difíceis. Alegre-se no Senhor, na certeza de que Ele está perto de nós. Ele não nos desampara, Ele é o Deus presente. Você quer ver um outro conselho que o apóstolo Paulo vai nos dar? A partir do verso 6 ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Em momentos como o que nós vivemos, tudo que nós mais desejamos é paz, não é verdade? Como a gente anela pela paz nesses momentos? Como ela é preciosa. Mas o que Paulo está nos dizendo é que para dias difíceis, para alcançar a paz, você precisa fazer algo antes. Você sabe o que você precisa fazer? Paulo diz: entregue a sua ansiedade diante de Deus na forma de oração. Ore, faça súplicas, faça oração de gratidão, seja grato, apresente seus pedidos a Deus.
A Bíblia diz que quando nós oramos, o que Paulo está nos dizendo é esse é o conselho para dias difíceis. Ore, porque quanto mais você orar, mais paz o seu coração vai ter, você vai ser inundado desta paz. A Bíblia diz que esta paz excede todo entendimento, ou seja, está para além da nossa condição de entender. Você simplesmente vai sentir. Louvado seja Deus por essa verdade. Louvado seja o Senhor. Ore, coloque diante de Deus as suas angústias, coloque diante de Deus os seus medos, toda a sua ansiedade. E a Bíblia diz que Deus vai transformar isso em paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Experimente isso. Isso é real. Isso é verdadeiro. O que a palavra promete, ela cumpre. Conselho para dia difícil. Ore, ore, ore. Li algo interessante no dia de ontem. Dizem ser de alcunha do saudoso irmão Russell Shedd. Ele diz: antigamente, os homens oravam horas como se fossem apenas minutos. Hoje, os homens oram minutos como se fossem horas. Você consegue captar o que ele quis dizer? Antes os homens tinham tanto prazer na oração que o tempo passava, horas passavam e pareciam apenas minutos. Hoje os homens têm tanta dificuldade na oração que eles oram minutos. E isso é tão difícil para eles orar que parece que eles passaram horas orando. Tenha prazer em orar. Exercite essa disciplina espiritual. E a Bíblia diz que a paz de Deus vai inundar o teu coração. Você quer paz nesse tempo? Aprenda a orar. Conselho para a crise. Conselho para dias difíceis. Ore e você vai alcançar paz no seu coração. Porque quando a gente ora, a gente entrega. Quando a gente ora, a gente confia. Quando a gente ora, a gente esvazia o nosso coração da ansiedade e coloca todo o nosso fardo diante de Deus. E Deus não tem problema com o nosso peso. Porque Ele é Senhor. E Ele aguenta. Ele suporta. Porque para Ele isso não é pesado. Ore. Coloque diante de Deus. Peça. Suplique. Ore agradecendo. Você tem motivos para agradecer. E ele vai continuar dizendo assim no verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou de louvor, pensem nessas coisas. Conselho maravilhoso para o tempo que estamos vivendo, irmãos. Conselho maravilhoso. Encha a sua mente de coisas boas. Você sabe por que tem tanta gente deprimida? Você sabe por que tem tanta gente aí, angustiada, sem saber o que fazer, enlouquecendo? Porque só enche a mente de coisa ruim. Foque a sua mente naquilo que é bom. O apóstolo Paulo diz: tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. A gente vai para a internet para ver besteira, para ver notícia ruim. Morreu tantos infectados. Irmãos, a gente já sabe o que está acontecendo, você não precisa estar focando nessas coisas. Vá para a palavra, vá para as promessas de Deus, ouça uma boa palavra, uma boa pregação, um homem de Deus falando, vá ler sua Bíblia, converse uma conversa saudável com alguém espiritual. Você vai ver como as coisas vão se tornar mais fáceis para você. Você vai ver como a crise vai passar mais fácil para você. Encha a tua mente de coisas boas, de que edificam, que te levam para cima, para mais perto de Deus. Isso não é pensamento positivo. Não é pensamento positivo, não. Isso é pensar biblicamente. Isso é pensar segundo as Escrituras. Pense naquilo que te leva para mais perto de Deus. Gaste tempo da sua vida. Esteja otimizando a sua vida com aquilo que é bom. A gente perde muito tempo com porcaria, com o que não vale a pena. Irmãos, esteja remindo o tempo. Invista seu tempo naquilo que é espiritual, naquilo que é eterno. E aí você vai ver que a crise vai se tornar mais fácil de ser passada. Você vai passar por essa crise com muito mais facilidade. Porque você vai fazer as coisas certas durante a crise. Enche sua mente de coisas boas. Jogue o lixo para fora. E ele no verso 9 termina dizendo:
Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. O apóstolo Paulo vai terminar com um último conselho, um quarto último conselho. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. Em outras palavras, testemunhe da sua fé. Aproveite esse tempo de crise para testemunhar da fé, para falar de Deus, para anunciar o Evangelho, a boa nova que salva o homem, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Abra a tua boca, use as redes sociais, use a internet para isso. Use para isso. Fale com aqueles que estão ao seu alcance. Lance essa divina semente. Em tempos de crise, em tempos de dor e sofrimento, os homens estão mais sensíveis à verdade do Evangelho. Aproveite esse tempo para semear, para testemunhar, para glorificar a Deus com sua vida, não apenas falando, mas agindo. Abençoe pessoas. Existem pessoas que precisam de uma mão estendida. Seja você a mão de Deus, seja você os braços de Deus, para abençoar o pobre, para acudir o necessitado. Isso também é pregar o Evangelho. Testemunhe. Paulo diz: aquilo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Paulo fazia tudo isso. Ele pregava com a boca, mas ele também pregava com a vida. Testemunhe, partilhe, compartilhe. Você vai fazer diferença na vida de gente, de muita gente. E você vai passar por essa crise muito mais facilmente. Testemunhe da sua fé. Que esses 4 conselhos do apóstolo possam ser colocados em prática em nossa vida. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se. Orem, coloque tudo diante de Deus em oração. Porque a paz de Deus vai encher a sua vida. Enche a sua mente de coisas boas. E testemunhe de sua fé. Deus há de ser glorificado se você fizer isso. E Ele há de recompensar você. Porque Deus é bom. Ele vai te dar forças. Ele vai renovar o seu ânimo. Ele vai te encher de esperança. E a sua boca será um alto-falante de Deus nessa terra. Para que em alto e bom som os homens testemunhem e vejam a glória de Deus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Em nome de Jesus.